Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Testando Quiz. Hoje estou trazendo 13 perguntas para exercitar sua memória. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos no canal. Regras do quiz. São 13 perguntas, com 10 segundos para pensar e em seguida aparecerá a resposta correta. Está preparado? Então vamos começar. Primeira pergunta. O que significa o nome Moisés? 1. Príncipe do Egito. 2. Tirado das águas. 3. Tirado do céu. 4. Tirado do mundo. Tempo na tela. Resposta correta, número 2, tirado das águas. Referência bíblica, livro de Êxodo capítulo 2, versículo 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado. Segunda pergunta. Na segunda viagem missionária de Paulo, quem ele escolheu para o acompanhar? 1. Tito. 2. Timóteo. 3. Silas. 4. Silvano. Tempo na tela. Resposta correta, número 3, Silas. Referência bíblica, livro de Atos, capítulo 15, versículo 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Terceira pergunta. Que inscrição Paulo viu num altar em Atenas? 1. Ao Senhor dos céus. 2. Ao Deus desconhecido. 3. Ao Deus poderoso. 4. Ao Deus verdadeiro. Tempo na tela. Resposta correta, número 2, ao Deus desconhecido. Referência bíblica, livro de Atos, capítulo 17, versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Quarta pergunta. Quem foi o primeiro cristão a ser martirizado? 1. Filipe. 2. Tiago. 3. Estevão. 4. Pedro. Tempo na tela. Resposta correta, número 3, Estevão. Referência bíblica, livro de Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quinta pergunta. Deus acrescentou a Jó o dobro de tudo quanto dantes possuía, e quantos anos a mais Deus acrescentou à vida de Jó? 1. 140 anos. 2. 100 anos. 3. 130 anos. 4. 70 anos. Tempo na tela. Resposta correta, número 1, 140 anos. Referência bíblica, livro de Jó, capítulo 42, versículo 16. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Sexta pergunta. Qual rei dos Amalequitas foi perdoado por Saul? 1. Agag. 2. Zedequias. 3. Aques. 4. Belsazar. Tempo na tela.
Resposta correta, número 1, Agag. Referência bíblica, livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Sétima pergunta. De que Gerson e Eliezer eram filhos? 1. Arão. 2. Enos. 3. Labão. 4. Moisés. Tempo na tela. Resposta correta, número 4, Moisés. Referência bíblica, livro de Êxodo capítulo 18, versículos 3 e 4. Com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Oitava pergunta. A que animal o profeta Isaías usou para comparar os homens que estavam desviados do caminho de Deus? 1. Cães. 2. Cabrito. 3. Serpente. 4. Ovelha. Tempo na tela. Resposta correta, número 4, ovelha. Referência bíblica, livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nona pergunta. Zombaram de um profeta por ser calvo. Quem foi ele? 1. Isaías. 2. Jeremias. 3. Elias. 4. Eliseu. Tempo na tela. Resposta correta, número 4, Eliseu. Referência bíblica, 2 Reis capítulo 2, versículo 23. Então subiu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe calvo, sobe calvo. 10ª pergunta. Quando Sísara pediu água a Jael, o que ela lhe deu? 1. Café. 2. Vinho. 3. Leite. 4. Azeite. Tempo na tela. Resposta correta, número 3, leite. Referência bíblica, livro de Juízes, capítulo 4, versículo 19. Então ele disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. 11ª pergunta. Paulo foi chamado de louco por qual governante? 1. Félix. 2. Pilatos. 3. Festo. 4. Nero. Tempo na tela. Resposta correta, número 3, Festo. Referência bíblica, livro de Atos, capítulo 26, versículo 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. 12ª pergunta. O profeta Jeremias profetizou que Deus acenderia fogo nas suas portas. Por causa de que pecado? 1. Não respeitar as leis. 2. Idolatria. 3. Não guardar o sábado. 4. Avareza. Tempo na tela.
Resposta correta, número 3, não guardar o sábado. Referência bíblica, livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 27. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. 13ª pergunta. Dentre as esposas de Jacó, qual delas teve mais filhos? 1. Lia. 2. Zilpa. 3. Bila. 4. Raquel. Tempo na tela. Resposta certa, número 1, Lia. Referência bíblica, livro de Gênesis, capítulo 30, versículos 20 e 21. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. Diná significa julgada. E chegamos ao fim do quiz bíblico de hoje. Sou eternamente grata por terem dado like no vídeo, se inscrito no canal e ativado o sininho de notificação. Não se esqueçam que postamos vídeos todas as segundas e quintas-feiras. Esperamos que tenham dias muito abençoados por Deus. Até o próximo vídeo, tchau!